Curva ABC é o assunto, e que é aquele assunto quando você faz orçamento, porque ele é o balizador de tudo. Então, o que é essa curva ABC tão famosa, hein, Maria Isabel? Né? Então, vamos lá. Toda obra civil gera muitos custos e é preciso você estar preparado para esses gastos, esses imprevistos e os desafios frequentes. Um orçamento sempre é um desafio. Orçamento, por mais você tenha um projeto super detalhado, uma especificação super bem feita, você fez uma visita técnica maravilhosa, mas ele é um desafio. Muitas coisas podem acontecer no seu desenvolvimento. Então, quando a gente pensa em orçamento, o nosso desejo é sempre que ele seja correto, ele seja assertivo, que ele tenha uma vida de 100% perfeita, mas para a gente ter isso, precisamos ter uma experiência de vida também, porque o orçamento sempre é um desafio. E essa experiência de vida não é só como orçamentista, mas também a sua experiência de vida em relação à construção civil como um todo e até pessoal, porque o orçamento você decide. Por isso que ter um orçamento de obras dominado é indispensável para quem deseja construir ou reformar o imóvel e não ser pego de surpresa na hora de analisar todos os custos. Por exemplo, o caso de uma residência de um orçamento que eu estou elaborando, né, um orçamento de grande porte de uma residência em Itaipava. Como esse orçamento ele detém uma característica de material muito bem sofisticado para a situação. Eu vou falar sobre a residência Itaipava, até porque tem um detalhe na vida do orçamento, que é o seguinte: quando você faz um orçamento para uma pessoa, né, esse orçamento tem uma fidelidade a ela. Então, aí é um momento muito bom também de se falar sobre isso. Tem clientes que eles não aceitam a questão de você apresentar a casa dele, porque a casa dele tem também um objetivo comercial. Então, agora eu falo para vocês, dou esse exemplo de um acabamento super A, mas eu apenas vou falar e vou dizer o local. Somente isso, pelo menos no momento. Tá? Então, essa fidelidade com o orçamentista é muito importante. E por que eu estou falando sobre essa residência específica? O nível de acabamento era tão alto que ficava complicado de você analisar qual seria os itens mais importantes, qual era a técnica que você poderia desenvolver para esses itens tão importantes, tá? E que estavam direcionando realmente o projeto e até a execução desse projeto. E aí, quando a gente tem isso, né, você tem que ter uma avaliação precisa desse orçamento. Claro, quando você tem uma avaliação precisa, ela traduz o bom acompanhamento da obra. E, para tanto, para quando a gente tem uma obra complicada como essa, e você vai utilizar ferramentas de gestão de técnica orçamentária. Então, às vezes, o arquiteto, no seu projeto, que é o caso da casa, ele foi muito rico nas especificações, muito, muito rico. E aí, o que acontece? Quando você vai para o orçamento, aquela especificação tão bem elaborada, ela começa a ter um peso no custo. Tá? Nossa, mas eu não imaginava que pudesse ser essa. Como é que vai fazer, né? E isso você precisa, para poder até tranquilizar o seu cliente, você apresentar essas gestões, né, que traduzem essa técnica orçamentária mais recorrente. E essa gestão de técnica orçamentária vem de cronogramas, vem de planilhas, vem de vários tipos de controle, empregando os dados disponíveis para se fazer análise sobre os avanços, atrasos, imprevistos que possam ocorrer até no transcorrer das obras, mesmo que ela ainda esteja no papel. E nessa questão, a informação de todos esses elementos, né, de todos esses elementos de gestão, vai fazer com que você possa embasar a sua tomada de decisão da empresa. Aí, novamente, a pergunta: o que é a curva ABC? A gente está levando até ela,
Então, esses custos, né, avantajados, ou de construção, ou de reforma, ou de construções tão específicas, eu preciso ter um orçamento bem elaborado, que essa questão da elaboração necessita de muita pesquisa de preços, materiais de qualidade, com preços vantajosos em custo, mão de obra competente, com preço justo e negociação com fornecedores. Vejam, o que a gente está falando, o orçamento é coisa séria. E o nosso programa hoje é de curva BC. E a curva BC, ela é proveniente de um orçamento bem elaborado. Então, ela é a resposta final de tudo que você fez de pesquisa de preços, materiais com muita qualidade, até estudando como é que eles vão ser colocados na obra, desde a sua chegada no almoxarifado até a sua aplicação, a mão de obra qualificada. Vejam, negociação, tudo isso a gente trabalha, né, com orçamento. Mas fechando o orçamento, que é coisa séria, entre as possibilidades do aumento dessa eficiência, dessa assertividade, as construtoras vão buscar, isto é, o conceito da curva BC. A curva BC, ela é gerencial, ela é o braço direito do orçamentista.